Eu sinto que é meu dever de falar sobre animes moes. Você tem 1 bilhão de youtubers brasileiros falando sobre Chainsaw Man ou o respectivo shonen desmiolado do momento, mas você não tem ninguém pra falar do mais baixo lixo da indústria, entre aspas. Então é meu dever, como uma pessoa que normalmente é associada como gênero, eu nem consigo imaginar de onde vem essa noção. E sim, um dia eu farei vídeo de Love Live Superstar. A temporada de inverno de 2022 teve uma nova leva de animes de garotas fofinhas fazendo coisas fofinhas, também conhecido como moes. Após muitas temporadas com poucos títulos, tivemos Do It Yourself, Koninwa Sorizori Uso wo Tsuku, se é que você pode contar, considerando que tem uma personagem que é um traveco. Continuando, temos Akiba Maid Sensou, onde a piada é que as maids são uma gangue. Tá bom, talvez só tenha Do It Yourself. E o anime que eu vou falar hoje, Bocchi the Rock. Bocchi the Rock é uma grande surpresa pra mim, apesar de que eu consistentemente me vejo surpreso quanto a esse tipo de anime. Se você quer entender mais sobre o apelo de um moe, eu já fiz um vídeo explicando para não ter que novamente expor como é feita a composição do gênero. Cada um tem uma ideia própria, o que torna diferente dos demais, e Bocchi the Rock é o clima depressivo de uma protagonista que não sabe interagir socialmente. Hitori é uma pessoa isolada que almeja se tornar uma guitarrista para se tornar popular. Acaba que ela fica anos aprendendo guitarra, ficando isolada e acaba criando uma grande fobia social. Até ela, por coincidência, ser chamada para entrar numa banda. Bocchi, ou Hitori Bocchi, Hitori Bocchi, entendeu o que eles fizeram com o nome da protagonista? É uma gíria que em japonês significa sozinho. Basicamente, a protagonista não sabe lidar com nenhum tipo de interação social. E seria triste da minha parte se eu dissesse que me identifiquei profundamente com essas dificuldades. Não no sentido de que, olhe, esta personagem é literalmente como eu, mas no sentido que eu tenho uma familiaridade absurda com esses problemas. Eu acho que seria. Então, voltando antes de eu ter falado este fato, que você com certeza deve esquecer, as dificuldades que a Hitori passa é uma forma de progressão, o que é o oposto do normal, pois esse tipo de obra tem progressão bem baixa. De vez em quando eles colocam algum tipo de progressão muito insignificante, seja a relação de duas personagens ou a clássica despedida de formatura. No final, ter uma progressão é algo muito difícil quando seu foco é comédia, mas caso seja bem sucedido, é muito mais engajante. Essa progressão também influencia nas atividades do episódio, já que a ideia aqui é sempre explorar um aspecto novo da ansiedade da Hitori. Uma boa maneira de ver qualidade de escrita nesse tipo de obra é ver o quanto a caracterização é boa o bastante a ponto de personagens não se tornarem enjoativas. Que você queira ver mais dessas personagens. E para isso, elas precisam ser muito bem escritas para se adaptarem a diversos tipos de cenários. É necessária uma habilidade enorme para construí-los para esse tipo de obra poder durar muito tempo. Assim como criatividade é muito importante. E em Bocchi the Rock, devido a seus temas de isolamento, isso torna cenários comuns extremamente mais refrescantes que a competição. Você pode esperar que num Slice of Life vai ter o episódio de visitar a casa da coleguinha. Você pode deixar isso muito melhor, fazendo com que a coleguinha seja uma pessoa extremamente deturpada que nunca teve essa experiência. A Hitori é uma excelente protagonista, pois ela permite a possibilidade de fazer muitas histórias com ela. Quando a sua base é tão forte, isso faz com que as outras personagens principais sejam melhor trabalhadas, pois elas não precisam carregar episódios por si só, o que permite mais tempo para desenvolvê-las. Você até pode dizer que elas não conseguirem carregar episódios por si só é algo ruim, só que eu vejo isso como o autor preparando um terreno para que a história dure vários anos. Afinal, mangás e Yonkoma e suas adaptações são famosos por isso. Dentre as outras protagonistas temos a Kudere Hyo Yamada, a alegre, extrovertida Ikuyo Kita, que aliás fico muito feliz que o arco dela não é se tornar a mais próxima amiga da Hitori, como a abertura sugere. E por último, Nijika Ijishi. Ela é quem une o grupo. É legal ver esse conceito sendo executado de uma forma tão eficaz, considerando que não é a protagonista que executa essa função. O que torna esse quarteto tão legal é que todo mundo tem uma química uma com a outra. Você consegue ver elas se relacionando uma com a outra individualmente fora do que aparece na tela. A única exceção sendo talvez a Nijika com a Kita. De qualquer jeito, conseguir fazer com que a amizade delas pareça legítima, sem que muitas delas tenham zero química uma com a outra, já é algo muito raro. O anime é feito pelo estúdio Cloverworks.
Um estúdio muito controverso por sua inconsistência, destruir o pacing de séries, criar péssimos finais fillers e produzir múltiplos animes na mesma temporada, e com este processo claramente prejudicar algum deles. Já faz um tempo que Under Egg Priority foi exibido, o ápice desses problemas. Desde então, eles aos poucos vêm melhorando nesse aspecto. O estúdio Cloverworks sempre tentou fazer mais do que consegue. O triste é que praticamente todo o trabalho deles desperta o meu interesse, assim como o de muitas pessoas. Então é muito gratificante ver que os erros que eles cometeram no passado não estarem acontecendo com Bocchi the Rock. Na verdade, eu inicialmente até achava que era um anime original, o que não é completamente mentira. Apesar de ser uma adaptação de um mangá, os capítulos são praticamente convertidos um por um, logo cenas originais do anime são recorrentes e necessárias. E a maneira que elas complementam a história é impressionante. O anime tenta apelar para um público muito maior do que o mangá. Ele faz isso através de um clima descomprometido, na qual o torna uma paródia de tudo o que ele aborda. Ao mesmo tempo, ele é muito mais sério nas ocasionais partes que merecem mais seriedade. Essa abordagem expandiu muito o público que se interessou na obra. Sem falar no óbvio apelo musical, mesmo que não seja o foco. A parte musical é claramente algo que só vai existir no anime. Apesar do peso e impacto das músicas e apresentações causadas na personagem também ser algo muito maior do que no mangá. Os pensamentos de personagens são representados visualmente em vez de ficar na imaginação. Por exemplo, quando a Hitori imagina que tem que agir extrovertidamente, no mangá ela só menciona as ideias. No anime, a piada é expandida e mostrada. Algumas falas também são reorganizadas, mudando o impacto final delas. No mangá, após elas terem concluído o segundo show, a Nijika conversa com a Hitori, falando como a Hitori foi quem guiou elas a concluir a apresentação. Isso acaba com uma piada de como a Hitori ainda toca mal em público, o que é ok num contexto de acabar o capítulo do mangá Yonkoma. Porém, no anime essa piada é adiantada e a cena acaba de maneira muito mais impactante e significativa. As cenas originais são bem acopladas ao conteúdo do mangá. De vez em quando dá pra notar uma clara diferença em tonalidade. Por exemplo, no episódio 10 tem várias cenas da Ryo agindo fora de personagem, entre aspas. Ou no episódio 7, onde os pais da Hitori aparecem e o background muda do quarto da Hitori pra sala de estar. E depois volta para o quarto para continuar seguindo o conteúdo do mangá. Apesar disso, muitas das cenas mais memoráveis são exclusivas. Por mais que eu não goste de admitir, pois temos que ser puristas do mangá. Eu sinto que, em geral, as cenas novas tentam explorar mais a personalidade das personagens e a maioria dos momentos de ansiedade da Hitori são exclusivos do anime. O anime se aproveita muito mais dos artifícios que criam cada personagem, se aproveitando mais das falhas delas que as tornam tão únicas. Por consequência, isso deixa o clima um pouco mais depressivo, já que eles pegam muito mais pesado com a Hitori. Mas, sinceramente, é melhor assim, pois a forma em que Bocchi the Rock beira algo depressivo, mesmo sendo uma comédia, é o que o torna interessante. E a Cloverworks foi muito esperta em aproveitar melhor isso. Outra grande adição que fizeram é o estilo artístico, que sempre mistura com outros estilos de animação nas cenas de ansiedade e imaginação da Hitori, para representar o seu desconforto. Sem dúvidas, a melhor decisão artística que a equipe do anime poderia ter tomado. Isso complementa tanto a atmosfera e as piadas, o que me leva na animação em si. Normalmente, o primeiro episódio de qualquer coisa tende a ter a animação quase perfeita. Bocchi the Rock já de começo tem um certo desleixo com as cenas menos importantes. Sabe aqueles frames que as pessoas fazem zoom na cara de alguém lá no fundo pra indicar péssima animação? Bocchi the Rock não liga. E ao contrário de outros animes, esses frames não parecem deslocados e distrativos, devido ao desleixo que a série sempre teve. Quase parece uma escolha artística feita de propósito em vez de economia de recursos. Se acontecesse a mesma coisa num anime da Ufotable, isso seria uma grande piada. Os momentos que precisam ser bem trabalhados são muito bonitos, e os que não precisam não se parecem nem um pouco deslocados. Essa é uma teoria que eu sempre tive. Quanto maior o foco no estilo artístico somado ao desleixo com a animação perfeccionista, mais o visual fica consistentemente bom. Afinal, nenhuma discrepância vai chamar sua atenção. Em suma, para a adaptação de um Yonkoma, as mudanças são inesperadas e muito bem-vindas, considerando que foi uma decisão muito arriscada por parte do estúdio. K-On!, mesmo que eu deteste quando as pessoas acham que Bocchi the Rock é clone de K-On!,
Também em sua época tinha a mesma filosofia durante a adaptação, preencher todas as brechas que a história original deixou e dar um sentido onde o mangaka não deu. Provavelmente pela Cloverworks já ser um estúdio focado em coisas mainstream, eles foram capazes de vir com uma abordagem que a maior parte dos estúdios não estaria dispostos a apostar. Por exemplo, Slow Loop, um mangá da mesma revista que a adaptação até faz referência a Boat the Rock, o seu estúdio optou pelo caminho seguro e fez uma adaptação 1 por 1. Da mesma forma, Cloverworks poderia ter feito o mínimo de uma adaptação e eu provavelmente assistiria igual. Mas eu sou grato que não fizeram. Boat the Rock é emocionante, é divertido, é engraçado, é criativo, é bonito e é um dos meus novos favoritos.